teu amor, da tua graça, Senhor. Obrigado porque hoje é domingo, é o dia que separamos para estar na tua casa. É o teu dia, Senhor, e queremos te honrar e te homenagear nesse dia da melhor forma, Senhor. Que nossos corações, ó Pai, estejam contritos na tua presença, estejam derramados perante o teu altar, ó Pai. E que possamos, ó Deus, ministrar um culto a ti que seja agradável, que o Senhor se alegre com esse culto, ó Deus, não porque mereçamos ou porque somos melhores, ó Pai, mas porque o Senhor merece. Então queremos te dar toda a honra e toda a glória, ó Pai, porque o Senhor é digno de todo o louvor e toda a honra nesse momento, ó Pai. Aceita o nosso culto, ó Pai, e cuida de nós, nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Convido você a ficar de pé e a cantar uma música que nos faz lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, pois foi lá que Ele demonstrou o seu amor por nós. Foi na cruz que Ele nos comprou com a sua vida, pagando um alto preço para estarmos na presença do Senhor e termos acesso a Ele. Vamos louvar, cantando Foi na cruz que Jesus morreu por nós. Cego eu andei, bem perdido eu vaguei. Quando cego eu andei, bem perdido eu vaguei, sempre longe do meu Salvador. E da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar-me por seu imenso amor. Foi com grande amor que Ele morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Em Jesus escondi, seu perdão recebi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser quando tudo a Jesus confiei.
deu, e um lar lá no céu, onde sempre com Cristo habitarei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Aleluia. Esse cântico que nós vamos cantar agora diz: me derramar. Ele fala sobre a necessidade da gente ter uma vida de comunhão com Deus, de oração, se abrir o nosso coração diante de Deus, né? Jesus Cristo, quando fazia os milagres durante o tempo da sua popularidade, o tempo todo ele se recolhia para orar. Entre a multiplicação de pães e quando ele andou no mar, ele antes foi lá para o monte orar. Ele estava sempre conectado com o Pai. E nós, quem somos nós para acharmos que podemos viver sem essa conexão? E me derramar é dizer para o Senhor o que você sente por Ele. Não adianta a gente estar aqui junto, ou juntos em família, e ninguém conversar com ninguém, a gente não ter uma conexão, não ter esse relacionamento. Nós precisamos, não podemos somente sentir amor por Deus, nós temos que dizer para Ele que nós o amamos, né? Nós temos que abrir o nosso coração diante do nosso Deus. E esse cântico diz: me derramar, dizer que preciso, dizer-te preciso, dizer que te amo. Vamos nos derramar diante do Senhor com esse cântico. Amém? Vamos abrir o nosso coração para Jesus e dizer para Ele que nós o amamos. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Dizer que és famoso. Dizer que és formoso. Louvado seja o Senhor, que é grande e reina sobre tudo o que somos e sobre tudo o que temos nesse mundo. A palavra de Deus diz que Ele reina e Ele há de vir com poder no dia da sua segunda vinda. E louvamos a Ele, dizendo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nesse momento vamos dizer a Ele o quanto Ele é grande, o quanto reconhecemos a sua grandeza em nossas vidas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos no amor que Ele tem por nós. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Pai querido, como é bom, Senhor, engrandecer o Teu nome. Como é bom, ó Pai, agradecer por toda a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelo Teu imenso amor para conosco. Ó Pai, às vezes agradecemos tão pouco, ó Pai. Às vezes, Senhor, não nos lembramos, ó Pai, que acordamos, que levantamos, que abrimos nossos olhos, que o Senhor nos deu a bênção de poder andar, de caminhar. Pai, às vezes as mínimas coisas, Senhor, esquecemos de agradecer a Ti. Pai, muito obrigado, Senhor, por este imenso amor que é derramado sobre as nossas vidas. Que possamos, Senhor, aprender, Senhor, a todo dia, Senhor, retribuir com este amor, com essa graça que é derramada sobre nós, ó Pai, a cada manhã, nessa manhã gelada, ó Pai. Senhor, nós poderíamos estar em nossas casas, debaixo de nossas cobertas, mas o prazer de estar na Tua casa é bem maior, ó Pai. O prazer de poder estar, Senhor, louvando, engrandecendo ao Senhor por tudo que o Senhor é maior, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui, ó Pai, por algum motivo, ó Pai. Derrama da Tua graça e do Teu amor sobre essas vidas. Somos falhos, somos humanos, ó Pai, e carecemos, Senhor, a todo dia, Senhor, da Tua ajuda. Carecemos todo dia, Senhor, da Tua força sobre nós, ó Pai, porque nós muitas vezes, ó Pai, nos sentimos fracos. Muitas vezes nos sentimos inválidos diante de situações que achamos, ó Pai, que são impossíveis de ser resolvidas. Mas para o Senhor nada é impossível. O Senhor faz das coisas que achamos que é difícil, o Senhor resolve de forma sobrenatural. O Senhor mexe e move coisas que nós não entendemos para favorecer os seus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, ó Pai, por tudo, Senhor, pelo aquele sangue precioso derramado na cruz. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, te quero. Eu te busco, Senhor. Eu te busco,
te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Queremos prosseguir junto com o Senhor para o alvo. O alvo é Jesus. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Mais uma vez digamos, Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Que o nosso desejo seja querer e ouvir a voz do Senhor cada dia mais na nossa caminhada aqui. Não sei se você já passou pela experiência de que algumas vezes as palavras nos faltam. Comigo acontece bastante. Às vezes as palavras me faltam para dizer ao Senhor, às vezes, alguma coisa que eu estou sentindo, né? E Ele nos conhece tão bem que às vezes as palavras não precisam estar presentes, mas Ele conhece o nosso coração. Que realmente o nosso coração esteja derramado perante o Senhor e dizendo a Ele quanto Ele é especial para nós e quanto Ele é importante. Que o nosso coração e a nossa vida demonstre cada dia como desejamos estar na presença dEle. Amém?
Como descrever, como expressar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Como descrever, como expressar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Amém. Que o nosso louvor seja sempre de coração. Você pode se assentar. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tá frio? Ah, que friozinho bom, né? Bom para ficar debaixo da coberta. Nós vamos orar e vamos... Como o nosso grupo hoje é pequeno, relativamente pequeno, né? Acho que nós podemos vir todos aqui para frente. A gente ora aqui, ó. Todo mundo, tem lugar para todo mundo. E a gente ora junto. O que você acha?
As crianças já podem descer com a Priscila aqui, ó. Samuel, Bernardo. Pode já descer. Pode levar ele lá, tia, se quiser levar ele lá. Isso. Para quem não conhece a irmã Vera tá aqui, ó. A gente estava orando por ela. Vem aqui, irmã Vera. Pode vir. Isso. Isso. Pode ficar aqui no banquinho. Pode ficar sentado aí, a gente já ora aqui. Pode vir, irmão Jonas, a gente não morde não. Pode vir. Cumprimentar todos os irmãos, aqueles que me conhecem ou que não me conhecem. Já sou batista há 45 anos e quero partir para o Senhor assim. Este tempo que eu fiquei longe daqui, porque a saúde não me permitiu. Tive uma internação de 10 dias na UTI, porque achavam que eu estava tendo um infarto, mas meu Deus é grande, ainda não era a hora. Mas depois disso vieram tantas outras coisas. Mas quero dizer para os irmãos que é um prazer estar novamente na casa do Senhor. E quando eu adentro aquela porta, choro muito, porque é muito gratificante. E quero dizer para os irmãos que a minha vida, ela é usada de oração. Porque tudo que eu faço, primeiro, eu peço ao Senhor. E digo para os irmãos como testemunho, ore sempre, porque a oração é a chave que abre todas as portas. Ela tem aberto todas as portas na minha casa. Em todas as dificuldades, o Senhor tem estado presente. Em agradecimento a Ele, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, podemos estar na Tua presença. Eu particularmente te agradeço por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e na vida da minha família. Eu sei que tem muito a fazer, mas sei que o Senhor não dorme, que o Senhor está trabalhando. O mesmo eu peço para cada irmão aqui. Eu não sei dos seus nomes, não sei as suas dificuldades, não sei, Senhor Deus, quais os seus problemas, mas sei, Senhor, que intercedendo, buscando, estando presente sempre, Senhor, em suas vidas, o Senhor vai estar. E seja quais forem os problemas, na hora certa, o Senhor resolverá. Abençoe, Senhor, o nosso pastor. Abençoe cada irmão aqui. Os irmãos que têm cargos, as senhoras, Senhor, o grupo de pérolas que tem orado constantemente. E também, Senhor Deus, os homens que têm intercedido, têm visitado as senhoras. Que o Senhor, as senhoras doentes, as pessoas doentes, e que o Senhor possa estar presente em cada vida, resolvendo, Senhor, não conforme a nossa vontade, mas a Tua, porque o Senhor é fiel. A Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e no seu tempo o Senhor tem tudo solucionado. Fica conosco, Senhor, fale, Senhor Deus, ao coração do Teu pastor, para que a Sua palavra seja ministrada a nós e chegue até os nossos corações. Dá-nos um dia na Tua presença, dá-nos Tua graça, abençoa as pessoas doentes, Senhor, as que estão com problemas, com dificuldades, seja de qual for, Senhor, que o Senhor possa estar resolvendo. Abençoa cada um em nome de Jesus, por quem eu oro agradecida, não porque eu tenha merecimento. Amém.
Irmãos, antes do irmão voltar, eu ia falar para o irmão que tem aqui um coração, né? Então, se o irmão veio preparado para ofertar ou cooperar com a gente aqui na nossa cesta básica, que Deus abençoe o irmão, ok? Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero agradecer à igreja que, com fidelidade e amor à obra do Senhor, esse mês de junho nós tínhamos um alvo, o mês de junho que passou, né? Nós tínhamos um alvo de R$2.000 para contribuir com missões. E o nosso alvo passou de R$3.000, amém? Glória a Deus por isso. Você que tem orado e tem contribuído, né? Então, eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos e dessa igreja que tem sido fiel ao trabalho e à obra do Senhor. Agradeço também aqueles que colaboraram com os produtos de limpeza. Essa semana nós encaminhamos para a Missão Sena. Quinta-feira, a nossa voluntária TCA foi até lá e enviou lá. E está tendo um albergue de inverno. Então, 45 homens que estariam nas ruas ali do centro de São Paulo, dormindo no frio, têm a oportunidade de dormir num lugar quentinho e ouvir a palavra do Senhor. Então, ore por esse ministério. Ao longo desse mês todo de julho até agosto, teremos uma equipe lá da Missão Sena trabalhando. Se você desejar ir lá e visitar esse albergue, conhecer de perto, pode falar comigo, tá bom? Eu te dou todos os dados para você ir até lá, tá bom? Obrigada, viu, irmãos? Deus abençoe. Bom dia, igreja. Hoje eu estou aqui muito feliz, porque eu falei que ia dar um retorno para vocês sobre o nosso bazar, que aconteceu no dia 15, né? E assim, irmãos, eu quero muito agradecer a todo mundo que esteve no bazar, todo mundo que colaborou de uma forma ou de outra, né? Alguns colaboraram com doação, muitas irmãs colaboraram doando o seu dia, né? Foi um dia de trabalho bastante intenso. Muitas irmãs também doaram alimento, a gente conseguiu vender e foi assim um dia muito abençoado. Eu estou até emocionada de falar sobre o bazar, porque foi um trabalho bastante grande, bastante intenso, né? Toda a logística de descer todas as peças, depois a gente teve que subir novamente. Então, eu estou com o coração assim muito alegre de falar sobre isso. E esse ano a gente conseguiu vender mais do que muita loja de shopping, tá? Em um único dia. A gente arrecadou quase R$7.000, né, irmãos? Vendendo produtos que já são usados, né? Mais os alimentos que as irmãs trouxeram. Então, assim, eu estou muito grata e eu tenho certeza que a graça do Senhor foi abundante conosco e continuará sendo. Esse valor vai para o Lar Batista, não é isso, pastor? Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês e desculpa a minha emoção hoje. Eu não sei se dá para mostrar a foto que ontem nós estivemos lá no Lar Batista, para onde será doado esse recurso. Essa irmã chama Maura, né? Ela é a coordenadora ali. Então nós estivemos visitando
a nossa família foi lá na festa do milho, longe, Interlagos, para lá de Interlagos. E eles estão reformando uma casa, porque eles têm um abrigo de crianças também. Eles têm um lar que funciona no contraturno, mas também tem um abrigo. E nesse abrigo eles precisam fazer adequações, porque a prefeitura já foi lá, autuou eles. E eles disseram que só estavam esperando a oferta chegar. Então, para os irmãos verem mais ou menos como é que funciona, né? Então, nós estivemos lá, conhecemos. Nós, quando enviamos uma oferta, nós vamos até o local para conhecer. Nós não enviamos assim, sem conhecer. Normalmente nós temos feito isso, né? Então, nós estivemos lá e será enviado então um recurso lá para eles. Obrigado. Irmãos, eu esqueci. Agora, durante o mês de julho, esse domingo, hoje, será o último domingo que vamos abrir o bazar. Então, vai passar todo o mês de julho, e aí a gente só volta a abrir agora em agosto. Então, se você está precisando de roupa para o inverno, alguma coisa, a gente ainda tem umas coisas aqui no bazar, não deixe passar. De 11h30 até meio-dia estarei lá, tá bom? E a gente também quer fazer o fechamento financeiro do bazar, já entregar tudo para a igreja, e começarmos o próximo semestre aí. Tá bom, irmãos? Obrigado. Bom dia, irmãos. Graças a paz. Como vocês puderam ver, meu convite é para a Noite Caipira, que vamos ter no dia 20/7, às 7 horas da tarde. O ingresso custa R$5, mais um prato típico. O prato a gente vai combinar à noite com quem vai ser, mas à noite eu passo o recado direitinho. Essa Noite Caipira ela vai ser um pouquinho diferente, ela vai ter algumas premiações, vai ser bem divertido e conto com vocês lá. Ok, Noite Caipira, dia 20, e também o vídeo é só a noite da terceira idade. Mas você eu não sei se você já está matriculado para a terceira idade, mas a matrícula é automática. Quando você faz 60 anos, automaticamente você já está matriculado na terceira idade, tá bom? Então você fique atento aí às atividades com a Cida, Davi e com a Elza e o Del, tá bom? Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, é um texto muito conhecido. A partir do versículo de número 42, diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Oremos. Pai Celeste, nós te agradecemos pela tua palavra que está diante de nós. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a compartilhar a tua palavra e vivenciá-la, ó Pai, em nossas vidas.
Obrigado pelas ofertas que foram trazidas, obrigado pelos alvos que foram ultrapassados. Que o Senhor continue nos desafiando para que possamos viver para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto é o sonho de consumo de qualquer igreja, pastor ou comunidade de fé. Eu não sei se você já leu Atos, todo o livro de Atos, e se você já leu Atos a partir de Lucas, que acredita-se a alguns teólogos que era apenas um livro, o Evangelho de Lucas e Atos, porque é o mesmo autor. E se você for para o último versículo, o último capítulo de Atos, você vai ver que não existe uma conclusão do livro. Que o livro ele está em aberto, porque são atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na vida da igreja, que nasce num contexto judaico. O cristianismo nasce de um contexto judaico. E esse texto que nós lemos, Atos capítulo de número 2, nós não estamos falando de igreja onde existem gentios. Nós estamos falando apenas de uma igreja que nasce do judaísmo. Não sei se vocês se lembram, o texto de semana passada, de Atos capítulo de número 18, é onde o apóstolo Paulo, ele se divide, ou ele faz uma separação do seu ministério, ele diz assim: a partir de agora eu não fico mais com os judeus. Eu vou para os gentios. Todas as conversões que acontecem, Atos capítulo de número 2, capítulo de número 3, você vai verificar que são judeus e prosélitos ao judaísmo. São judeus que estão espalhados por todo o canto do Oriente e que na época da Páscoa e do Pentecoste eles se reúnem em Jerusalém. E uma das narrativas é que aqueles que são prosélitos de outras nações, mas que se converteram ao judaísmo, eles ouvem Pedro falar no seu próprio idioma. Não é um movimento de línguas em que Pedro fala em línguas, mas é um movimento em que as pessoas ouvem na sua língua materna. É isso que diz a narrativa do capítulo de número 2. E se você continuar lendo, você vai ver que essa igreja cresceu muito rápido. Muito rápido. Se você for voltar um versículo antes, versículo de número 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, em um dia. Eu não sei se você acha muito ou pouco, né? Mas existiam cerca de mais ou menos quase 1 milhão de pessoas reunidas nessa festa. E nós temos 3.000 pessoas se convertendo e são pessoas que estão dentro da religião judaica. Se você for andar alguns versículos, olhe para o 3:41. Não, 3:41 não. É o 2:41, 4:4. Você vai ver assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Eles não contavam as mulheres. Nessa contagem só tem homens, porque mulher não se contava naquela época e nem antes daquela época, né? As irmãs sabem disso, nós sabemos disso. Isso é um processo que nos países, inclusive hoje do Oriente, não sei se vocês se lembram do missionário na Índia, mesmo fora de um contexto judaico, uma viúva no século 18, 19, ela era queimada junto com o seu marido que morria. Nós estamos falando de 200 anos atrás. Então as mulheres não eram contadas. 5.000 conversões nós temos. Se você caminhar e for para o capítulo de número 5,
versículo de número 14. Diz assim: em um número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto eles passavam, porque eles eram curados apenas pela sombra de Pedro. E se você for olhar outras narrativas, os lenços do apóstolo Paulo também, eles diziam que as pessoas eram curadas com os lenços. Se você for para o capítulo de número 6, versículo de número 7, diz assim: a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes. Esses sacerdotes, eles são judeus, eles obedeciam à fé cristã. E se você for ver em outros textos, diz que multidões se faziam parte desse movimento do Espírito Santo, como em Atos 4, talvez versículo de número 14, 16, 18 em diante, que muitas pessoas, ou uma grande multidão, começava a crer nessa fé. Eles creram tanto que eles foram desafiados a se calarem. 4:18 diz assim: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, porque estava crescendo muito. E a orientação que vem é: parem de falar em Jesus, porque nós estamos começando a ficar preocupados, porque existe uma multidão. E versículo 19: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Normalmente nós colocamos essa frase às vezes fora do contexto, que dependendo da situação a gente tem que servir a Deus e não aos homens. Mas tome cuidado com o contexto onde você usa essa frase, tá? O contexto em que Pedro e João usam eles estão sendo impedidos de falar sobre Jesus, e eles dizem assim: não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Nós não temos como seguir vocês. E há um movimento que você vai encontrar apenas esse novo movimento em espaços curtos do primeiro século até o nosso século. Segundo os historiadores, os últimos que experimentaram essa experiência que nós lemos aqui é a Igreja da China. A Igreja da China cresce aos milhares. Uma igreja perseguida, uma igreja que agora o governo está tentando saber lidar com como ela vai funcionar, mas o que está acontecendo na China no início do nosso século passado e desse século é conversões aos milhares. Depois nós tivemos alguns avivamentos, 2 pelo menos. E depois desses 3 movimentos e atos, nós não temos essa história novamente acontecendo do que nós lemos. Bom, por que eu trouxe esse texto? Porque nós temos perdido a essência do Evangelho. Nós temos perdido, vamos dizer assim, as marcas essenciais do Evangelho. Nós lemos em 2:43 que todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais aconteciam, eles eram unidos, eles vendiam suas propriedades e bens, e isso não era algo esporádico. Se você for ler outros textos, deixa eu ver se eu anotei,
Mas se você ver outros textos, você vai ver que Barnabé vendeu suas coisas, Ananias vendeu suas coisas. Nós lemos que outros venderam suas coisas e era muito comum, não era esporádico, era algo comum as pessoas venderem as suas coisas e partilharem o que elas tinham umas com as outras. E isso acontece no movimento da China, né? Eu tenho contato com uma pessoa, um irmão lá, e ele diz assim: pastor, você precisa ver como funciona aqui. A gente se reúne nas casas e daqui a pouco um está compartilhando os recursos com os outros, e é assim que funciona aqui. Não é igual lá, que vocês recolhem dinheiro nas igrejas. Aqui a gente recolhe entre nós, e aqui a gente divide entre nós os bens, e ajuda um ao outro. E a gente acha que isso não é mais capaz no nosso sistema. E aqui a gente não está falando de comunismo, porque a Bíblia ela não fala de comunismo. Comunismo é uma outra coisa. Comunismo, você tem pessoas que gerenciam o que vocês trabalham e a gente tenta repartir por igual. Não existe partilha por igual. Isso nunca vai existir. Você recebeu o mesmo que o seu vizinho. Isso daí não existe. Uns vão precisar de mais e outros vão precisar de menos. É assim que funciona. E também nós não estamos falando de capitalismo selvagem. Capitalismo um dia vai acabar, irmãos, não se preocupe. Um dia ele vai acabar. Nós vamos extrair tantos recursos do nosso planeta, e nós já estamos chegando nesse lugar. 2050. Eu me lembro que 2020 para mim era um negócio assim que não ia chegar. 2020 está chegando. 2050 daqui a pouco chega e 2100 está aí, e nós vamos ter um colapso se nós continuarmos na extração de toda a matéria-prima que nós temos. É um negócio absurdo. E nós estamos falando que o lucro, esse lucro exacerbado, isso daí um dia vai acabar, ninguém pode lucrar tanto por tanto tempo. Isso vai entrar em colapso. Então nós estamos falando de um movimento em que alguns começam a falar sobre esses movimentos. Por exemplo, o que é uma sociedade? O que é uma comunidade? O que é essa comunidade desses cristãos dessa época? O que é você experimentar essa partilha de pão nas casas, de refeições, com alegria e sinceridade num mundo de tristezas, sofrimento, muito sofrimento? Você conversa com as pessoas não estão alegres, não estão satisfeitas. E eles não tinham o que a gente tem nos nossos dias. Isso é para você já saber que aquilo que você pode ter não vai suprir aquilo que é mais essencial na sua vida. Os bens não vão suprir. Dinheiro não vai suprir. Posição não vai suprir. E esse texto diz que eles viviam em alegria, em sinceridade de coração, partilhando o que tinham e vivendo nas casas uns dos outros. Nós não vivemos assim. Existe um homem chamado McMurray, e ele diz que sociedade é uma associação que se baseia num propósito em comum. Você tem um propósito em comum, então você se une com outras pessoas. Nós queremos acabar com a fome do nosso bairro. Então, o nosso propósito forma a nossa sociedade. E ali nós nos unimos. Ele diz que comunidade é uma associação que se baseia na participação de uma vida comum. É um pouco mais assim, você não tem só um propósito. Você começa a ter uma vida em comum com o seu próximo. E a sua vida em comum se aproxima da vida do seu próximo. Então, se você tem uma vida que você vive com
X reais por mês, a vida do seu amigo, do seu próximo, é uma vida muito parecida, que vive mais ou menos com aquele recurso que você tem. Agora, existe um conceito novo de um homem chamado Alan Hirsch, que ele fala que o que existe aqui não é nem sociedade nem comunidade. Ele chama de comunitas. Ele aprofunda a sua questão porque ele diz assim, é que esses que vivem nessa época, nessa comunitas, são pessoas que, além de ter uma missão em comum, além de terem uma vida em comum, elas têm um sofrimento em comum. Elas sofrem juntas as mesmas coisas que outros não sofrem. E nesse caso, vocês vão ver que Atos, capítulo de número 8, versículo 1, você vai ver que existe uma grande perseguição sobre essa comunitas cristã e que eles são espalhados. E essa organização de pessoas, além da vida comum, impulsionadas a encontrarem no outro, a encontrar uns aos outros por meio da experiência comum da provação, da perseguição, da humilhação, da marginalização e da transição, esses conseguem experimentar o Evangelho de maneira mais profunda. Esse Alan Hirsch, ele diz que é isso que está acontecendo em Atos. E isso vai acontecer em outras igrejas que vão se formar em Efésios, ou em Éfeso, ou em Colossos, ou Colossos, mesmo em Cencreia e em outros lugares. Então nós estamos falando de algo que nós que estamos aqui, nós não experimentamos. Nós experimentamos algumas coisas, mas não esse comunitas, né? Esse movimento a partir da missão de Deus. Por quê? Um outro autor, Tanner, vai dizer por 2 motivos. Primeiro, é que existe nos nossos dias um conceito de que a comunidade existe para mim. Então eu entro nessa comunidade e ela existe para satisfazer as minhas necessidades. E ele diz que nesse conceito da comunitas, é um conceito que eu existo para a comunidade e a comunidade existe para o mundo. Entende? Ou seja, nós saímos de um individualismo e nós começamos a participar de uma comunidade que ela não está lá para servir você. Você que está lá para servir essa comunidade. E essa comunidade existe, criada por Deus, para servir o mundo. E se você perde isso de vista, essa missão que vem de Deus, aí você não consegue experimentar o que temos em Atos, capítulo de número 2. O que nós temos em Atos, capítulo de número 2? Porque de todo o texto que nós lemos, a partir do versículo de número 43, são resultados. O essencial está no versículo de número 42. A partir do 42, dentro dessa visão que nós temos de que nós temos a nossa cooperação e o Espírito Santo vai fazendo a obra dele em nossas vidas, nós temos essa caminhada de que nós fazemos algo e o Espírito Santo realiza algo em nós. O versículo de número 42 é o essencial, e a partir do 42 o restante é resultado. Então, por exemplo, como você quer ter pessoas que temam a Deus? Como é que você chega a esse resultado? De que os nossos filhos possam temer a Deus.
não é só falando para eles. Porque eles não aprendem apenas, ou eles aprendem bem menos com o que nós falamos. Eles aprendem mais do jeito que nós somos. Eles vão captando essas coisas. Ontem, quando eu ia lá sozinho para o Lar Batista, eu falei assim, mas como eu quero ensinar minhas filhas se eu não as levar comigo lá? Elas têm que ir comigo, porque senão elas não vão aprender. Então nós achamos que dissociando ou só falando coisas nós vamos ensinar, você está equivocado. Você tem que vivenciar e as gerações que vêm após você precisam experimentar essas coisas e vivenciar essas coisas. Então, no versículo de número 42, se diz que os cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Que ensino era esse? Eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham um texto base como nós temos nos nossos dias. Então nós estamos falando de um ensino que é vivenciado, que é experimentado na realidade e nas experiências do cotidiano. Nós estamos falando de apóstolos que receberam por tradição oral histórias, e depois do judaísmo anterior, do povo de Israel, de que iria chegar um Messias. E se você vai lá em Jerusalém, até hoje, do lado do Muro das Lamentações, existe uma porta em que eles estão esperando o Messias entrar por aquela porta. E até hoje a porta está lá e eles estão esperando e o Messias vai entrar. Então eles ficam ali orando no Muro das Lamentações e eles ficam olhando para aquele canto esperando o Messias entrar. A tradição que eles receberam é que o Messias já entrou por essa porta e que agora eles vão anunciar essa mensagem. A tradição ou o ensino dos apóstolos é basicamente reconhecer os sinais daquele que veio e que é o Messias. Ele realizou muitos milagres e sinais. E todos esses sinais que nós vimos, tanto de Pedro como do apóstolo Paulo, você vai ver nas suas cartas que não continuam acontecendo. Os lenços de Paulo, por exemplo, eles não continuam curando, e nem a sombra de Pedro. Porque Paulo, inclusive, vai dizer, quando eu era assim, um pouco mais infantil, mas agora, nós temos as profecias cumpridas de que o Messias chegou. Qual é o sinal de que o Messias chegou? Quem vai escrever sobre esses sinais é o próprio Lucas, em Lucas capítulo de número 4. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 4. Lucas capítulo de número 4, versículo de número 14, diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. E ele levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E se você continuar... Obrigado, Cida. Ele diz assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios.
Se você for seguir essa narrativa, no versículo de número 28, diz assim: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus falou: não é a minha hora, eu vou fugir daqui, vou dar um jeito de... Quando o Messias chega, eles dizem assim: nós vamos matar esse Messias. Basicamente, o ensino dos apóstolos está em reconhecer que o Messias chegou e fez esses sinais, e vai continuar fazendo. Esse era o ensino dos apóstolos. Nós não tínhamos aqui ainda as cartas de Paulo, as cartas de João. Nós não tínhamos aqui toda a construção teológica do apóstolo Paulo. Então, basicamente, o ensino dos apóstolos era que o Messias chegou, ele está libertando o povo, os gentios vão ter lugar e não é só o povo de Israel. O mistério está revelado. Atos 2 continua: eles se dedicavam à comunhão, essa koinonia dos primeiros cristãos, juntos e tudo em comum, corações alegres e generosos. Era a marca dessa comunhão desses cristãos. Comunidade, comunhão, companheirismo, não era uma organização de cunho local e nem denominacional. Não existia nenhuma denominação naquela época. Existia apenas essa comunidade. E viviam nessa comunhão. Essa comunhão que eu sublimei ou destaquei no nome comunitas, que nós não conseguimos experimentar. O outro elemento que está nesse texto, se você continuar lendo, é o partir do pão. E se eles sabiam muito bem, uma das frases, se você abria o WhatsApp naqueles dias, se tivesse um WhatsApp para você abrir, uma das frases que mais você ia ler é que o que não falta lá é pedra, mas o que falta é pão. Na época de Jesus existiam muitas pedras, tanto que Jesus, numa das questões, diz assim, da conversa dele, pede que essas pedras se transformem em pão, porque existiam aos milhares, mas pão não existia. E a narrativa diz que eles partiam o pão. Na verdade, eles não tinham estoque igual nós temos nos nossos dias. Um denário é o dia de um trabalhador. Um denário, se você ganhasse um denário naquele dia, você conseguiria fazer a sua família comer por um dia. De 3 a 4 pessoas iriam comer naquele dia. Se você fosse para o dia seguinte e não conseguisse um denário, você iria depender de uma outra pessoa para te abençoar. Um denário. Você se lembra daquele perfume que foi derramado aos pés de Jesus por uma mulher de vida duvidosa? Quantos denários valiam aquele perfume? Você se lembra? Não se lembra? Eu acho que era em torno de 200 denários. 200 denários. Quase meio ano, um pouquinho mais de dias trabalhados. Aquela mulher está... alguns até vão dizer lá, Senhor, que desperdício, essa grana toda aí sendo derramada. Jesus diz o quê? Deixa ela me ungir, eu vou morrer amanhã. Deixa ela me ungir. Percebe que Jesus, às vezes, com 200 denários, ele poderia alimentar quantas pessoas? Mas ele diz, não, deixa ela derramar aqui o perfume sobre os meus pés. Partir do pão era algo assim de sobrevivência diária. E esse texto diz que eles viviam partindo o pão entre eles.
Outro elemento que tem nesse texto é a oração. E se nós resumirmos os 4 elementos essenciais da comunidade é o ensino dos apóstolos, partir o pão, a comunhão e a oração. Simples. Não tinha isso que nós construímos dos nossos dias. Não tinha organizações, não tinha nada disso. Tinha esses 4 elementos. E alguns teólogos vão dizer que nós construímos tudo, ou quase tudo, na modernidade, mas esquecemos de nos retornar para esses 4 elementos essenciais. Esse texto diz que eles se reuniam todos os dias. Hoje não dá para a gente se reunir todos os dias, não é? Porque até mesmo a gente não vai aguentar se reunir todo dia, não é isso que a gente pensa? Pensou todo dia eu me reunir com fulano de tal? Ah, não dá não, Senhor. Não vai ser assim tão alegre. E aqui, praticamente, ceia acontecia mais de uma vez por semana. Porque eles misturavam a ceia do Senhor e a ceia do Senhor. Não é como a nossa que nós vamos praticar nessa manhã. Nós fazemos um memorial. A ceia deles acontece de 2, 4 horas, um encontro de 4 horas, em que primeiro nós trazermos os nossos alimentos para que a nossa vida em comum, você não saia daqui com fome. E o texto que nós lemos na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, é que já existe uma modificação desse momento inicial da igreja, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: tem gente que come demais e não espera aqueles que precisam, e as reuniões de vocês não servem para nada, porque vocês não estão tendo mais uma vida em comum, vocês estão comendo mais do que os outros. E vocês, se você está com fome, coma em casa e chegue aqui para deixar mais para o outro. Ou seja, quando você vem para se reunir, a sua vida é em função da comunidade, e não a comunidade em função de você. Percebe? Da vida em comum. E nós que estamos aqui, quando chegam pessoas novas, nós prestamos atenção nelas e nós pegamos o nosso prato e em vez de colocarmos 500 gramas, nós colocamos 300 para deixar para o outro, porque a nossa vida é em comum. E quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta em Coríntios, ele já está condenando algumas práticas dessa vida em comum que está se desfazendo. Então, se nós queremos, irmãos, do meu ponto de vista, termos alguns resultados como esse, lido, nós teremos que voltar para essa essência desses 4 elementos. E o primeiro eu diria que é a oração. É orar com os outros. Não orar sozinho em casa. Claro que você deve orar em casa. Mas nós deveríamos ter mais tempo juntos orando. Orando juntos. Que é o que eles faziam. E aí a gente faz assim. Como? Não sei. Mas a gente teria que orar juntos. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Então vai trabalhar. Mas para que você trabalha? E para que você ganha? E o que você ganha, para que é para você usar? E quanto você ganha é suficiente? Mas é suficiente para quê? E se você começar a perguntar e fazer por quê, mas por quê, mas por quê, você vai ver que não tem muito sentido algumas coisas que a gente faz. Alguns tantos de trabalho que nós temos, porque nós estamos falando de uma vida mais comum e mais simples. Jesus era um homem que ele já canta a pedra. Você quer me seguir? Início do ministério. Não tenho um lugar fixo, sou pobre, não tenho nem travesseiro. Você quer me seguir? Já estou dando a dica para você. É simples. É assim o início do ministério. Então nós construímos teologias e construímos impérios, e nós saímos dessa vida comum.
dessa vida de dedicação ao ensino, à comunhão a partir do pão e às orações. E nós nos politizamos, de certa forma, que para mim, do meu ponto de vista, o engajamento evangélico nas últimas eleições mostra exatamente o inverso dessa narrativa bíblica. Porque nós estamos achando que ao galgarmos lugares de destaque e de poder político, nós iremos fazer mudanças. Mas não é isso. Nós colocamos a nossa confiança, e vocês sabem que os pastores evangélicos todos foram chamados, convocados para votar em determinado candidato. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado o desdobramento disso. Nós colocamos todas as nossas fichas nesse poder lá de cima e não do poder do alto. E aí, irmãos, os desdobramentos, eles são perigosos para os próximos anos. E se nós não nos voltarmos para essa essência, nós vamos nos complicar mais ainda do que nós estamos complicados. Porque nós vamos sair. Você sabe que quando você chega num poder político sem o temor de Deus, e se você ler o versículo de número 43, você vai ver que essas coisas colocavam no coração dessas pessoas o temor de Deus. Nós seremos os evangélicos que iremos perseguir outras pessoas por causa do poder político que teremos nas mãos. Então, nós estamos falando de uma igreja que no primeiro século é perseguida, para uma igreja do século 21 que persegue. De uma igreja que no primeiro século está na total dependência do Messias que ressuscitou, e a sua ceia é uma ceia em que eles se alegram porque Jesus ressuscitou, para uma igreja em que o poder não está mais no Cristo, mas está na grana que tem, e a igreja evangélica, europeia e americana, tem muito dinheiro. Não sei se vocês acompanharam início desse ano. Tem passado tão rápido, que nós tivemos aquele tsunami na África, e pedia-se recursos para os nossos irmãos ali da África. E depois, acho que de 2 semanas, nós tivemos uma igreja de Notre Dame que pegou fogo. Em uma semana. Quanto? 9 bilhões. Não foi? Ou milhões? De euros. Em uma semana eles levantaram. É para os irmãos verem mais ou menos como funciona e como está funcionando os valores dos nossos tempos. Se você mandasse 9 milhões de euros para a África, você faria um estrago de forma positiva naquele lugar. Mas você reconstrói uma igreja com 9 milhões de euros, assim, de forma muito rápida. Então nós não estamos falando de vida em comum. Nós estamos falando de vida com tremendas desigualdades. E a igreja de Cristo que nasce, e quando Jesus diz assim, eu vim para os pobres, ele está dizendo que pobre mesmo é pobre de grana mesmo, que não tem nada, não tem nem o denário para comer. E em uma das parábolas que Jesus diz assim, dessa convocação das pessoas, ele diz assim que numa das parábolas, o dono da vinha, ele precisava contratar trabalhadores, então ele foi lá e disse assim, olha, eu quero combinar com você, eu preciso de trabalhadores, você vai ganhar 1 denário, se você chegar 9 horas da manhã.
E ele foi de novo para a praça, 12 horas. Ele disse assim, se você trabalhar, você vai ganhar 1 denário. E depois ele foi às 3 horas da tarde e disse assim, eu preciso de trabalhadores. Se você trabalhar, você vai ganhar 1 denário. E todos iam ganhar 1 denário. Aquele que começou às 9, aquele que começou às 12, aquele que começou às 15. Mas qual é a reclamação? Daquele que chegou cedo e daquele que chegou tarde. Não é justo você pagar o mesmo. Ele disse, não, mas eu combinei com você que ia ser 1 denário. Você que chegou às 9, você concordou comigo. E com aquele que chegou às 15, eu combinei que ia ser 1 denário também. Porque chegou às 15. Porque a vida em comum de vocês é que todos vocês precisam retornar para casa com 1 denário para alimentar as famílias de vocês. Por isso que não é comunismo e não é capitalismo. É a vida em comum, o necessário que vocês precisam. É 1 denário para você voltar para casa e alimentar os seus filhos. Está entendendo? E Jesus diz assim, o reino dos céus é assim. Jesus vai chamando as pessoas, uns vão chegar primeiro, outros vão chegar depois, e outros vão chegar depois. Mas não é um reino de injustiça. É um reino que a vida é em comum. Então, irmãos, nós deveríamos repensar sobre várias coisas. Sobre a profissão dos nossos filhos. Eu fico pensando, qual será a profissão das minhas filhas? Sobre o que eu vou fazer com a minha vida daqui 20 anos. Sobre como que eu tenho que lidar com as pessoas que estão ao meu redor, o cuidado e a responsabilidade que eu tenho por elas. Mas eu tenho que voltar para esse lugar, aonde esse texto de 2:42 me diz, você tem que voltar para a oração, você tem que voltar para o partir do pão, você tem que voltar para a comunhão, e você tem que repensar a sua teologia. Não dá para continuar do jeito que está. Porque do jeito que está, vai continuar do jeito que está. Mas se você quer experimentar o que vem depois do 43, você tem que começar a ter outros compromissos. Está percebendo, irmãos, o buraco que a gente se encontra? A dificuldade que as igrejas se encontram nos dias de hoje? De uma teologia de prosperidade, de uma teologia de só milagres e maravilhas. Não é por aí. Não é por aí. Isso não está causando efeito no nosso Brasil. E nessa narrativa, um dos efeitos que acontece é que a igreja cai na graça do povo. Esse é um dos efeitos. É que o povo diz assim, mas que igreja maravilhosa é essa que tem aqui no nosso bairro. Não é? Não é uma das consequências? A igreja que cai na graça do povo. Não uma igreja que começa a misturar muito as coisas e se perde. É uma igreja que cai na graça do povo. E a minha versão diz simpatia de todo o povo. A minha oração é que a gente possa repensar a nossa vida, as nossas atividades, o que somos e o que temos à luz do Evangelho. E que nós possamos nos movimentar numa direção ou numa outra direção, se queremos experimentar algo que Deus ainda queira fazer em nossas vidas. Ah, pastor, mas parece que o preço é alto. O preço é alto? Não é alto. O problema é que nós entramos numa ambiência ou num ambiente de muita acomodação. Esse é o nosso problema. Até quando faz frio a gente não vem para a igreja se reunir, porque está frio. Percebe o grau de acomodação nosso, onde nós chegamos? Então, o problema é o grau de acomodação em que nós chegamos nos nossos dias.
E o Evangelho serve agora para nos ajudar a cumprir aquilo que nós queremos. Mas não é isso o desafio do reino de Deus. O reino de Deus, nós existimos para a glória de Deus e para que o reino dele se expanda entre nós. Que Deus nos abençoe na nossa reflexão dessa manhã. Convido os irmãos e irmãs que participarão da ceia. Nossa ceia deveria ser alegre, porque Cristo ressuscitou, né? Bem feliz. E porque um dia nós estaremos guardados nas mãos dEle e no sangue dEle. E as coisas que nós construímos, os recursos que nós temos, eles irão ficar. Eles irão ficar. A gente não vai levar nada. Então, por isso que a vida, ela precisa ser mais em comum ainda. Mais em comum. Nós temos um desafio geracional. Europa e Estados Unidos, eles fazem muitas pesquisas. Então, pega essa pesquisa que eu vou te passar agora. 80% das crianças que nasceram em berço evangélico, 80% das crianças que vivenciaram, tiveram as suas vidas dentro de igrejas evangélicas, quando chega na faculdade, elas abandonam a fé. 80%. Europa e Estados Unidos, eles abandonam a fé. Porque o evangelho foi um evangelho plantado e de uma forma que não traz esse comprometimento com o reino de Deus. Então nós precisamos repensar. Porque os nossos filhos amanhã entram na faculdade e eles dizem: pai, eu vou lá na igreja, mas a minha fé cuido eu. É mais ou menos assim, né? E eles se perdem nos diálogos com a filosofia, a sociologia, a medicina. Eles não conseguem dialogar. E a teologia é mais uma das ciências, mas nós estamos falando de algo mais essencial do que disciplinas, teologia. Nós estamos falando de vida de oração, de vida comum, de partir o pão. Nós estamos falando de algo mais essencial. E nós precisamos retornar para esse lugar. Hoje nós vamos celebrar a ceia e nós somos desafiados a pensar sobre a nossa vida de forma assim: Senhor, o que Tu queres, né, para mim? O que Tu queres para os meus recursos, a minha vida, a vida da minha família? O que Tu queres, né? Que eu tome do pão e beba do vinho, do cálice, e que eu, além de pedir perdão pelos meus pecados, eu possa ir além, né? Sendo instrumento mesmo do Teu reino, enquanto eu estiver vivo aqui. Participam da ceia aqueles que foram batizados biblicamente, que estão em comunhão com as suas igrejas, que foram batizados pelo Espírito Santo ao crerem em Cristo. Que Deus te abençoe enquanto você participar da ceia. Eis-me
aqui, Senhor, livre pra te adorar. Eis-me aqui, Senhor, pronto pra te servir, pois tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Só tu és o meu Deus forte, sempre te servirei. Só tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Só tu és o meu Deus forte, sempre te servirei. Eis-me aqui, Senhor, livre pra te adorar. Eis-me aqui, Senhor, pronto pra te servir. Só tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Só tu és o meu Deus forte, sempre te servirei. Só tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Só tu és o meu Deus forte, sempre te servirei. Só tu és o meu Deus forte, sempre te servirei. Só tu és o meu Deus forte, sempre te servirei. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício.
E muito obrigado, Senhor, porque a irmã Vera está aqui entre nós. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos em memória do Senhor. Obrigado, Pai de amor, por esta manhã. Obrigado, Deus, porque neste memorial celebramos o sacrifício do Seu Filho Jesus na cruz em nosso lugar, ó Deus. Obrigado pelo sangue vertido ali, porque perdoou os nossos pecados, ó Pai. Obrigado por Teu amor tão grande em enviá-lo e rendemos e celebramos este memorial em Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Na época de Jesus, a ceia era um recipiente só, em que você ia passando pelo outro. A vida comum ou incomum. E nessa manhã nós deveremos beber todos desse mesmo lugar comum. Mas a gente agora tem o nosso cálice, né, individual, assim. Porque a gente não quer misturar, né, as coisas, aí vai que uma bactéria, né, que pega aqui, pega ali, pega lá. Não é? A gente não quer. Mas a ideia é que nós todos passamos pelo mesmo sofrimento, pela mesma perseguição. Nós passamos pelas mesmas angústias. Nós passamos pelas mesmas dificuldades. Mas nós partilhamos aquilo que é comum. E nós nos aproximamos, ou deveríamos nos aproximar, mas daquilo que é comum para mim é comum para você. E nós celebramos a ceia. Então, se você quiser trocar aí o seu cálice com alguém, dizendo, olha, a nossa vida é em comum, fique à vontade, né? Se você quiser partilhar. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Bebamos todos em memória do Senhor. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Sabe, irmãos, o pessoal está esperando o Messias entrar pela porta. Mas nós cremos em outra coisa. Nós cremos que o Messias, quando vier, Ele virá pelas nuvens. Ele não vai entrar em mais nenhuma porta.
A nossa oração é que nós possamos ter a nossa fé firmada no Messias, no Cristo, no Jesus de Nazaré, que já chegou. E os sinais são nítidos na época dele e também em nossa época. Oremos. Pai Celeste, muito obrigado, porque nós podemos relembrar, nós podemos trazer à nossa memória, lembrando o teu sacrifício na cruz, por todos os pecadores e por nós também. Por isso nós pedimos que o Senhor esteja a falar ao nosso coração, que nós possamos permanecer firmes de que Cristo é o Messias, o Salvador, o Senhor deste mundo, deste universo. Que nós possamos permanecer firmes em nossa comunhão com os nossos irmãos, no partir do pão, tendo em comum, ó Pai, e não faltando nada, principalmente o essencial na vida dos nossos irmãos. Mas que o Senhor nos leve a aprendermos e vivenciarmos o significado da oração. Que o Senhor nos ensine e que o Teu Espírito Santo nos leve para novos e maiores momentos de oração juntos. E agora que o Teu grande amor, a graça de Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com o Teu povo neste lugar, com o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. À noite nós teremos o pastor Jaziel Botelho pregando em nossa igreja. Você está convidado para ouvi-lo. Ele vai falar sobre o Espírito Santo, mas ele é uma pessoa assim, é muito joia ouvi-lo, né? Uma pessoa bem diferente para você ouvi-lo. Então convido você a estar logo mais às 19 horas conosco. Deus te abençoe. Bom almoço para você. Bom friozinho, pega uma coberta. Cuidado com a gripe, tá bom? Deus te abençoe.